terceira epístola de João. O que Deus tem a nos ensinar a partir deste seu servo? Nós leremos esse trecho da palavra e depois seremos conduzidos numa oração. Assim diz a palavra do nosso Deus. O presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores com a verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impedem os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Eu convido o presbítero Aguinaldo para que nos conduza ao Senhor numa oração pedindo por iluminação do Espírito Santo para o momento da instrução na palavra. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor nosso, louvado seja o teu santo e precioso nome. Te damos graças, nosso Deus, nesta noite, quando a tua igreja se reúne para louvar, bendizer o teu santo nome precioso. Agora, ó Deus, nós vamos, ó Pai, ouvir a tua palavra, que teu servo, ó Deus, após a leitura, irá transmitir, Senhor Deus, o teu recado nesta noite. Te pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito ilumine, Senhor Deus, o teu servo, dando a ele sabedoria dos céus, facilidade, ó Pai, para transmitir a tua palavra à igreja, e que todos nós, ó Pai, possamos assimilá-lo, guardar em nossos corações, mas te pedimos que nos capacite, cada um de nós, para viver de acordo com o teu ensino. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, algumas vezes nós nos esquecemos que a Bíblia foi um livro produzido pelo Senhor Deus, inspirado pelo Senhor Deus, mas escrito por homens, e homens que estavam vivendo em circunstâncias das mais diversas, circunstâncias da vida real, circunstâncias do dia a dia. Ainda que fosse um dia a dia de 2000 anos atrás, de uma cultura e um país diferentes do nosso, mas situações que às vezes, com as quais muitas vezes nós podemos nos identificar. Notem, meus irmãos, a Bíblia não caiu do céu, escrita como nós a temos.
A Bíblia foi sim um livro inspirado por Deus, mas inspirado no meio da realidade de uma vida que acontecia no dia a dia, no mesmo mundo que o nosso. Um mundo que tem inveja, um mundo que tem ciúmes, um mundo no qual existem bons crentes e existem maus crentes. Um mundo no qual existem pessoas verdadeiras e existem pessoas falsas. Essa é a realidade da Bíblia. Esse é o pano de fundo, esse é o mundo no qual as Escrituras foram produzidas. E quando nós entendemos essa realidade das Escrituras, por vezes fica mais fácil de nós nos identificarmos com os ensinos da palavra. Veja, por exemplo, essa carta, a terceira carta escrita por João. O João que, ao que tudo indica, é o apóstolo João, o apóstolo do amor, o discípulo amado, aquele que era a pessoa que durante o ministério de Jesus mais proximidade teve com o nosso Senhor. O mesmo que escreveu o Evangelho e o livro do Apocalipse, o apóstolo João. Ele se define nessa carta como o presbítero, ou o velho, porque é exatamente isso que significa a palavra presbítero, o ancião, aquele que já tinha muito tempo na fé e de vida, muita experiência adquirida como um servo do Senhor. João escreve essa carta não para uma igreja inteira, mas ele escreve para uma pessoa. O presbítero ao amado Gaio. É curioso porque na palavra de Deus nós temos cartas que são para toda uma igreja, mas também nós temos cartas para um homem, para uma pessoa, às vezes para uma família. Porque a fé, ela funciona em todos esses contextos. E se existe uma importância fundamental de que todos nós como igreja andemos nos caminhos do Senhor, também é importante que cada um de nós receba a instrução da parte de Deus de maneira personalizada, de maneira aplicada para as nossas dificuldades, para a nossa realidade. Algo que nós precisamos entender do cristianismo do primeiro século, porque passa oculto para nós que não vivemos naquele contexto, é o fato de que o cristianismo do primeiro século era um cristianismo em movimento. Nós estamos acostumados com um cristianismo mais estático. Um cristianismo que acontece dentro dos templos. É esse o tipo de cristianismo com o qual nós estamos mais acostumados. Mas o cristianismo do primeiro século era um cristianismo em movimento. Diversos pregadores viajantes estavam sempre em movimento, indo de um lugar para outro, pregando em lugares onde ainda não havia igrejas, visitando igrejas já plantadas, e era extremamente importante nesse contexto que os cristãos fossem pessoas hospitaleiras. Já que o cristianismo era um cristianismo em movimento, já que era muito comum que os cristãos viajassem de uma cidade para outra, e depois para outra, e depois para outra, e normalmente os cristãos levavam cartas de recomendação da sua igreja de origem para a nova igreja, a fim de que eles fossem bem recebidos, e recebessem pouso, e recebessem comida. Então a hospitalidade era fundamental. E tudo isso está no pano de fundo nessa carta. Tudo isso tem a ver com o contexto dessa carta que nós temos. Porque o problema sobre o qual João vai tratar diz respeito exatamente à questão da hospitalidade. Notem que não é à toa que João é chamado de o apóstolo do amor, ou o discípulo do amor, ou o discípulo amado. Vejam quantas vezes ele usa em 2 versículos o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo faço votos. No versículo 5, amado. No versículo 6, pessoas deram testemunho do teu amor. E mais uma vez no versículo 11, amado. Queridos irmãos, é fundamental que nós como cristãos aprendamos isso com João. Meus irmãos, é necessário que nós aprendamos a demonstrar o nosso amor
uns pelos outros na família da fé. É necessário que nós tenhamos essa liberdade uns com os outros de realmente declarar o nosso amor. Não é estranho quando um irmão em Cristo chega para um outro irmão e diz: meu amado, você é uma pessoa a quem eu amo na verdade. O vínculo da verdade, o vínculo da doutrina, ele nos une em amor. E é assim que nós devemos ser, meus irmãos. Devemos aprender essa característica com João. Mas notem que o foco de João, nesses primeiros versículos, é falar a respeito de uma característica que Gaio tem. Gaio tem sido uma pessoa que tem sido exemplar no que concerne à verdade. Olhem só como é que João desenvolve essa primeira parte. Amado, versículo 2. Acima de tudo faço votos por tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Eu desejo que todas as coisas na tua vida sejam tão prósperas quanto é a tua alma, quanto você é por dentro, que as coisas por fora sejam tão boas quanto você é por dentro. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho deles, pelo seu testemunho da tua verdade. Então vamos entender aqui o que aconteceu. Alguns irmãos haviam visitado a igreja da qual Gaio era parte. Esses irmãos passaram pela igreja de Gaio, saíram de lá e foram se encontrar com o apóstolo João. E quando eles chegaram ao apóstolo João, eles teceram diversos elogios a Gaio. Eles falaram: apóstolo João, o senhor não imagina o homem que nós encontramos lá. Nós encontramos lá naquela igreja um homem chamado Gaio. E é impressionante o amor que aquele homem tem pela verdade. Ele ama a verdade, ele ama a Escritura, ele ama as doutrinas da fé, ele ama a verdade de Cristo Jesus. E João então escreve essa carta para elogiar a Gaio por aquilo que ele havia ouvido de outros irmãos a respeito de Gaio. Vejam só que interessante, eu fiquei muito alegre pela vinda dos irmãos e pelo testemunho que eles deram sobre a tua verdade, como tu andas na verdade. Que coisa boa, Gaio! Que alegria ouvir daqueles irmãos que você é uma pessoa que tem amor pela verdade. Num contexto onde tantas pessoas desprezam a verdade. Num contexto onde tantas pessoas entortam a verdade, torcem a verdade, negam a verdade. Gaio era uma luz. Ele era um esteio, porque ele amava a verdade. No primeiro século, uma outra coisa que acontecia, além desse movimento dos pregadores, é que nem todos esses pregadores que estavam em movimento pregavam a verdade. Então, algo que foi muito comum no primeiro século da igreja foi o surgimento de heresias. O surgimento de mentiras acerca de Cristo. Pessoas que questionavam e diziam que Jesus Cristo não era Deus. Pessoas que questionavam e diziam que Jesus Cristo não era homem, quando ele na verdade é, como os irmãos sabem, 100% Deus e 100% homem. Pessoas que questionavam e diziam que a nossa segurança no amor de Deus nos permite a viver vidas ímpias, vidas sujas. Existiam vários falsos mestres espalhando mentiras mundo afora, mas Gaio não era um desses. E nem se deixava levar por esse tipo. Gaio era alguém que amava a verdade. Então, por conta disso, João expressa: eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Não tenho maior alegria do que essa. A de saber que meus filhos, pessoas em quem eu investi, pessoas a quem eu dei a minha vida, pessoas a quem eu ensinei, eu não tenho maior alegria de depois ouvir o testemunho e saber que essas pessoas andam na verdade. Nós que somos pais, mães cristãos, nós conseguimos nos identificar bem com João, não é?
Que anseio nós pais temos por ver os nossos filhos firmes na verdade, amando a verdade, praticando a verdade, declarando a verdade, publicando a verdade. Não existe maior alegria do que essa. Gaio não era, ao que tudo indica, filho biológico de João, mas ele era um dos filhos espirituais que o apóstolo João havia deixado por aí. E como filho espiritual, ao receber essa notícia, ou melhor, como pai espiritual, ao receber essa notícia do seu filho espiritual, João exulta. João fica muito feliz e ele não contém essa alegria, muito pelo contrário, ele expressa essa alegria por meio dessa carta. Gaio, você está deixando o seu pai espiritual muito orgulhoso, muito feliz, muito satisfeito. Meu irmão, minha irmã, se alguém viesse aqui na nossa igreja em 2020, quem sabe é alguém que foi seu líder espiritual no passado, alguém com quem você teve uma maior proximidade, um maior vínculo cristão. Se essa pessoa viesse aqui na nossa igreja em 2020, o que essa pessoa poderia dizer a teu respeito? Qual seria o testemunho que essa pessoa daria a teu respeito? Ah, esse foi um bom crente na época, mas hoje ele é tão frio. Hoje ela está tão distante das coisas do Senhor. Hoje parece que o que caracteriza a vida dessa pessoa é uma apatia pelas coisas do Senhor. Qual seria o testemunho que dariam a seu respeito? Ou será que o testemunho seria como o testemunho que deram a respeito de Gaio? Olha, era um bom crente quando eu conheci, mas agora é ainda melhor. É impressionante o amor que tal pessoa desenvolveu pela palavra, pela verdade, pelas doutrinas corretas. É impressionante como a pessoa cresceu ao longo dos anos. Meus irmãos, nós não podemos ficar estagnados. Nós temos que crescer como cristãos. E é mistério que as pessoas que nos conheceram no passado, ao encontrarem-se conosco hoje, percebam que nós crescemos. Houve mudança, houve uma solidificação na verdade. Mas Gaio não era um exemplo só no que concerne a verdade, porque vocês sabem que, infelizmente, nós seres humanos somos dados a exageros. Por vezes, alguns se dedicam à verdade, amam a verdade, conhecem todas as doutrinas de capa a capa, conhecem tudo a respeito de cosmovisão cristã, conhecem todos os solas da Reforma, conhecem a Confissão de Fé de Westminster, conhecem até de cor o Manual Unificado das Sociedades Internas, mas não amam. Enquanto, por outro lado, há outros que vivem falando a respeito de amor, vivem amando de maneira prática algumas pessoas, servindo, ajudando de maneira prática, mas quando o assunto é doutrina, a pessoa sai de perto, não gosta muito da verdade. Gaio era um cristão destacado, porque as pessoas davam testemunho a respeito da verdade nele. Mas não só disso, mas também a respeito do amor. Vejam só o versículo 5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isso fazes mesmo quando eles são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Ou seja, aqueles mesmos irmãos que passaram pela igreja de Gaio, e depois chegaram na igreja de João, e no meio de um culto, no meio da igreja, eles então, olha, nós queremos agora dar o relatório de como foi a nossa viagem foi muito abençoada, as coisas correram bem, mas nós queremos dar um destaque aqui. Houve um homem chamado Gaio, como aquele homem foi brilhante. Ele ama a verdade, mas não só isso, ele ama as pessoas. É impressionante o amor que o Gaio tem. Ele é querido na igreja porque ele serve as pessoas. Olhem só, ele pratica, ele procede fielmente naquilo que ele pratica para com os irmãos. Gaio tinha como hábito servir aos irmãos de maneira prática nas suas necessidades.
Gaio se envolvia de maneira prática com os irmãos da igreja, e não somente com os irmãos da igreja, mas quando tinha alguém de fora, seja de outro país, de outra cultura, Gaio tinha prazer de recebê-los, e de servi-los, e de ajudá-los, e de abençoá-los, e de ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida daquelas pessoas. E nós somos chamados a imitar esse homem de Deus chamado Gaio. Ele fez muito bem quando ele, aliás, o versículo finalzinho ali do 6 diz assim: bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, por modo agradável a Deus. Pois foi por causa do nome que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então aqui, nós descobrimos na carta que além de uma leva de irmãos já terem passado pela igreja de Gaio, e Gaio os tratou muito bem, com muito amor, com muito cuidado, com muito serviço, uma outra leva de cristãos estava para passar pela igreja de Gaio. E João envia essa carta não somente para elogiar Gaio por aquilo que ele já estava fazendo, mas para incentivar a Gaio de que ele continuasse fazendo as mesmas obras. Gaio, continue firme, não desista, mas encaminhe esses irmãos na sua jornada. Como eu disse, o cristianismo do primeiro século era um cristianismo em movimento. Então era fundamental que por vezes alguns cristãos recebessem em sua casa outros cristãos que estavam de passagem e os ajudassem a dar o próximo passo para chegar no próximo lugar, na próxima igreja, na próxima região, na próxima cidade. E era isso que João esperava de Gaio. Meus irmãos, é fácil receber em sua casa uma pessoa que você não conhece? Não, não é fácil. Mas, queridos, nós não fomos chamados cristãos para fazermos apenas coisas fáceis. Se você está prestando a Deus alguma coisa que não lhe custe nada, talvez essa oferta nem seja agradável ao Senhor. Ofertas têm que custar mesmo. Davi, certa feita, falou isso, não é? Eu não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Gaio era um homem de Deus, porque ele servia de maneira fiel. Ele amava a verdade, mas ele também amava as pessoas. E por isso dava um testemunho a respeito dele, tanto do amor que ele tinha pela verdade, quanto do amor que ele tinha pelas pessoas. Mas nem todo mundo é como Gaio, não é? A vida no primeiro século era uma vida real, tão real quanto a vida da nossa época. E nem só de Gaios é feita uma igreja, mas de vez em quando aparece um Diótrefes também. Vejam, no versículo 9, nós encontramos um segundo personagem nessa carta. Não um personagem bom, não um bom exemplo, mas alguém que era um mau exemplo, um falso crente inserido na comunidade. O texto diz assim, isso é João dizendo, meus irmãos, é o apóstolo João. Escrevi alguma coisa à igreja. Ou seja, João havia escrito uma carta para a igreja. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Pasmem, irmãos. João escreveu uma carta para a igreja. E um homem daquela igreja que gostava de ter o primeiro lugar, que gostava de uma posição destacada, que gostava de ter a primazia, que gostava de liderar sobre os demais, ele não queria a concorrência do apóstolo João. Então ele pegou a cartinha de João e deu algum jeito de escondê-la, destruí-la, fazer alguma coisa. Mas o fato é que ele não acolheu o que João havia escrito e não apresentou para a igreja. E João ficou sabendo. E ele escreve a respeito disso para Gaio. Então João continua falando a respeito desse Diótrefes, e ele diz assim, por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. João diz,
se eu aparecer aí na igreja, eu vou sentar com esse Diótrefes e a gente vai ter uma conversa muito séria. Eu vou mostrar para ele tudo que ele tem feito de errado. Quando ele, olha só, proferindo contra nós palavras maliciosas. Meus irmãos, todos nós temos que tomar um cuidado imenso contra esse desejo do destaque, esse desejo da primazia, esse desejo de aparecermos. Porque isso pode fazer com que nós comecemos a lutar contra Cristo e contra verdadeiros servos de Cristo. Foi isso que aconteceu com Diótrefes. Ele se permitiu deixar o coração enganar e enredar nas mãos do diabo. E tornou-se um representante deste no meio da igreja. Começou a falar mal do próprio apóstolo João, proferir contra João palavras maliciosas. Mas isso não foi o suficiente. O texto continua. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, ele não abre a casa dele para receber ninguém, nenhum desses cristãos que está em trânsito, ele não recebe. Ele nem mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Meus irmãos, pensem que é absurdo. De repente, esse Diótrefes, a posição dele lhe subiu a cabeça, ele achou que ele era o próprio Deus dentro da igreja. E agora ele já não recebia mais ninguém. Nenhum dos emissários dos apóstolos ele não recebia na sua casa, e se alguém da igreja recebesse, ele expulsava da igreja. Pode ir embora. Você recebeu alguém que João mandou, vai embora da igreja. Imaginem nesse contexto, como é que ficou o coração de Gaio. Porque Gaio gostava de receber pessoas. Gaio é um homem que ama a verdade, e ele é um homem que ama pessoas. E existem pregadores itinerantes que estão passando por lá. E ele tem o maior prazer de fazer isso, mas agora tem um problema. O problema é que ele pode ser expulso da igreja por um homem mau, caso ele receba pessoas na sua casa. O que Gaio vai fazer? João escreveu essa carta para ajudar Gaio a fazer a coisa certa. A continuar sendo esse homem que ama a verdade e que ama pessoas, a despeito do Diótrefes. Então é aí que João aplica isso e diz assim no versículo 11, amado, ou seja, Gaio, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Meus irmãos, por mais que Diótrefes tivesse a primazia na igreja, por mais que ele fosse reverendo ou presbítero ou diácono, nós não sabemos qual era o ofício que ele tinha, por mais que ele fosse talvez uma pessoa articulada, que falasse bem, que fosse uma pessoa que exercia liderança sobre as outras com certa facilidade, ele não era um homem de Deus. E como é que nós sabemos disso? Porque João dá a receita, meus irmãos. João dá a receita. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Quem faz o bem, quem serve a Deus de maneira prática, quem ama os irmãos na prática, quem ama a verdade na prática, procede de Deus. Por outro lado, quem pratica o mal não procede de Deus. Não existe, meus queridos, essa história de um cristão que conhece a verdade e que vive uma vida dissoluta, distante do Senhor Deus. Não existe essa história de um cristão que se diz cristão no domingo e é um diabo durante a semana, meus irmãos. Não pode existir isso. Quem é de Deus, quem pratica o bem procede de Deus. E quem pratica o mal não procede de Deus. Aliás, João é mais enfático do que isso. Jamais viu a Deus. Ainda não conhece, nunca teve relacionamento com o Senhor Deus, aqueles que desenvolvem a prática do mal. No versículo 12, nós conhecemos um terceiro personagem dessa igreja do primeiro século.
João diz assim: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. Esse homem é um homem de Deus. Ele é verdadeiro, a verdade dá testemunho a respeito dele. E nós também, ou seja, o próprio apóstolo João, nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Nós não podemos ter certeza absoluta disso, mas ao que tudo indica, Demétrio é a pessoa que tem essa carta na mão. Demétrio é o homem que estava com João quando João escreveu essa carta, e que agora vai levar essa carta lá para a igreja onde o Diótrefes está achando que pode mandar e desmandar. E o que João quer é que Gaio receba Demétrio na sua casa. Então João está mandando essa carta pelas mãos de Demétrio, a fim de que Gaio receba Demétrio em casa, mesmo correndo o risco de Diótrefes expulsá-lo da igreja. Notem, meus irmãos, que nem a igreja do primeiro século era uma igreja perfeita. Existem várias pessoas que dizem: eu não vou mais na igreja porque as pessoas de lá são imperfeitas. Meu irmão, nós todos somos pecadores. Pecadores num processo de viver uma vida santa, num processo de viver mais próximos do Senhor Deus. Mas não há como nós evitarmos que alguns que não pertencem a Deus façam parte do grupo também. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse que nós não conseguimos, em alguma medida conseguimos por meio da disciplina cristã, mas nós não conseguimos totalmente separar o joio do trigo. Portanto, não fique assustado demais quando você ver algum absurdo na igreja, como uma pessoa que expulsa outras da igreja porque elas não querem receber, ou porque elas recebem em casa homens de Deus. Opa, como é que é? Você recebeu Augustus Nicodemos na sua casa? Vai embora da igreja. Está expulso. Está excomungado da igreja. Era isso que estava acontecendo, meus irmãos. Era essa a realidade que estava acontecendo ali no primeiro século. Cuidado, quem você está olhando como um modelo. Cuidado. Procure os Gaios. Procure os Gaios. Procure os Demétrios. E tome muito cuidado, porque existem Diótrefes. Por mais que nós não queiramos que assim seja, mas assim o é, infelizmente. Então, meus irmãos, quem é que nós devemos tomar como exemplo? Aquelas pessoas que amam a verdade e que amam as pessoas. Qual é o tipo de crente que eu e você devemos almejar ser? Crentes que amam a verdade e que amam as pessoas, mesmo quando isso nos for custar algo alto. João então conclui a sua carta dizendo assim: muitas coisas eu tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te e então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Meus irmãos, nessa carta, a vida cristã é resumida em 3 palavras: testemunho, verdade e amor. Testemunho, verdade e amor. Você tem dado testemunho? As pessoas que convivem com você, o que elas, se forem corretas, se forem justas, o que elas vão sair por aí falando a seu respeito? Olha, presbítero Marcelo, que homem amável, que homem querido, que homem que nos ajuda, nos serve, sempre solícito. Meus irmãos, nós temos que ser pessoas desse tipo. Pessoas que impactem beneficamente a vida dos nossos irmãos, para a glória do nosso Deus. Como é que eu me torno esse homem? Como é que eu me torno esse tipo de crente? Meus irmãos, Cristo morreu para possibilitar que nós sejamos pessoas assim. Cristo morreu para transformar-nos de Diótrefes
em Gaios e Demétrios. Cristo morreu para nos perdoar os nossos pecados e fazer com que nós tenhamos tudo o de que nós precisamos para sermos pessoas que vivem na verdade e vivem no amor, para a glória do Senhor Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela praticidade da Tua palavra. Pai, perdoa-nos porque nós vivemos num mundo egoísta e por vezes nós temos a tendência de nos deixar levar por atitudes egoístas. Isso é totalmente contra o cristianismo verdadeiro, ó Pai. O cristianismo verdadeiro, ele se mostra em atitudes de amor, atitudes de autonegação e de preferir o outro ao invés de nós mesmos. O cristianismo verdadeiro se mostra também no nosso amor pela verdade central do Evangelho do Senhor Deus Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem, que morreu numa cruz pelos nossos pecados e voltará glorioso para estar com a sua igreja. Ajuda-nos, portanto, ó Pai, a enquanto aguardamos a gloriosa volta do Senhor, a vivermos de tal maneira que aqueles que convivem conosco possam dar testemunho da nossa verdade e do nosso amor, para a glória do Senhor, em Cristo Jesus. Amém.